dos textos mais belos para mim. Continuaremos as nossas exposições. Eu sou adolescente, pode ser adulto. Não se pode esconder. Uma cidade iluminada no alto do monte, nem se coloca a lâmpada ou a luz debaixo da cama, mas põe-se no alqueire, onde ilumina toda a casa. Qual que é o texto aí, pastor? João 13, o novo mandamento, a partir do verso 31. 31 a 35 são poucos, mas assim, é só o resumo de toda a Bíblia. É só o resumo da Bíblia, é pouca coisa. Vamos lá? O novo mandamento, João 13, 31. Jesus diz assim: quando Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Isto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Pai do céu, ilumina, Senhor, com o teu Espírito a tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Aqui você tem uma espécie de discurso de despedida de Jesus, né? A glorificação de Jesus é a cruz, né? A glorificação de Jesus não é a ascensão, tá? Eu já vi várias pessoas pregando dizendo que o momento de maior glória de Jesus é a ascensão aos céus e a destra do Pai. Não é. Não tem ascensão e nem céu se não tiver cruz. A cruz é o ponto central e para onde converge toda a história da humanidade, segundo a Escritura, tá? Então, é como se fosse o ponto para onde toda a história do mundo converge. Desde a criação até a eternidade, há um ponto em que as duas paralelas, né, que vêm de lá da eternidade e que vêm da criação, elas se unem nesse momento, que é a cruz, né? É o momento central pelo qual tudo existe, né? Todas as coisas existem por causa da cruz. Então, essa glorificação que Jesus está falando é a cruz que se aproxima. Então, logo após Judas sair para traí-lo, é o momento exato que ele vai... Perceba que Jesus vai falar sobre essa glorificação e o tempo está sendo cumprido em dois momentos. A gente viu lá atrás, quando os gregos se aproximam e procuram ele. Aí ele fala: olha, meu tempo é chegado. Ou seja, os gentios já entraram. Qual é o segundo momento? Quando o traidor sai. Então, o plano do Pai está sendo cumprido cabalmente. Quando os gentios entram e quando Judas sai para traí-lo. Ou seja, os dois momentos essenciais para que toda a terra seja salva. Não só os judeus. Olha que ele diz assim: olha, o que eu disse aos judeus eu vou dizer a vocês. É interessante porque ele está falando para os judeus, né? Os discípulos dele são os judeus. Mas é como se ele estivesse falando para toda a terra agora. Ele não está falando mais só para judeus. Isso aqui é um eco, é como se Jesus já visse a eternidade, como se ele já visse o que vem depois, como ele já olhasse, como o Adonias estava falando ali há pouco, sobre que nós já estamos na eternidade. É João 17,3. Quando Jesus está orando, ele diz: a vida eterna é esta, : que conheço a ti, o Deus único, e a mim, a quem tu enviaste. Então, o que é a vida eterna? A vida eterna já é conhecer a Deus e conhecer o Filho. Então, já estamos na eternidade. A eternidade começa a partir do momento que nós confessamos Cristo como Senhor. Então, já adentramos a eternidade, né? Então, essa passagem aqui, ele se concentra na sua glorificação iminente. Ele já vê a cruz, né?
Há vários teólogos que trabalham com a ideia de Jesus ser marceneiro por causa dessa coisa com a madeira, né? De trabalhar cortando a madeira, talhando a madeira, já pensando na própria morte de cruz, né? Já outros que dizem, não, ele era pedreiro, ele construía casa, né? Então cada um tem uma ideia, mas eu gosto dessa ideia dele ser alguém que trabalha com a madeira, morrer preso no madeiro, sabe? Ele lidando com aquela... lida com a madeira, de cortar, de construir coisas, de olhar, assim, sabe? Apreciar sua própria morte, né? E essa sua partida, ele já traz um novo ensinamento para os seus discípulos. Já que eu estou indo embora, eu vou dar o último ensinamento. E meu último ensinamento é esse: amem uns aos outros. Então você divide essa perícope do verso 31 ao 35 em 3 partes. 31 e 32 você tem a glorificação de Jesus e do Pai. Ambos vão ser glorificados na sua morte, no plano da redenção, na morte de Cristo e na salvação de todos aqueles que nele creem. Você tem a anunciação da partida de Jesus no verso 33 e você tem um novo mandamento que ele deixa no versos 34 e 35. Então você percebe que a perícope, ela tem uma construção, João é divino nisso, né? Porque eu acho que Jesus deve ter falado muitas outras coisas além disso aqui, né? Porque são muitas horas de conversa. Como é que eu resumo essa conversa? Né? Então João sintetiza em 3 coisas essenciais, que é a glorificação do Pai, a anunciação da sua partida e morte e esse novo mandamento que entra, né, para toda a história da igreja, que é a grande transformação que Jesus Cristo faz, né? Jesus Cristo é um preso político, né? A gente esquece disso. Ele é um preso político, ele é alguém que vai morrer por aquilo que acredita e que vai deixar um ensinamento para a sua posteridade. Então, qual é o resumo? Se você perguntar para qualquer pessoa, não precisa ser crente não, qual é o resumo do ensino de Jesus? Ele disse que era para amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como assim mesmo? Pode perguntar para quem? Qualquer um. Não, é o resumo mesmo. E aqui, você sabe que esse é o resumo dos 10 mandamentos, né? Os 4 primeiros, referente a Deus, e do 5º mandamento para baixo, referente ao próximo. Então ele resume em 2 frases os 10 mandamentos, mas que abarca toda a história do ensino judaico-cristão, né? Então, a primeira coisa que ele vai falar é sobre essa glorificação, né? Que eu já falei um pouquinho aqui, mas observe que a frase, né, agora, nesse instante, quando Judas sai, o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele, né? Toda a obra de Cristo tem essa vocação de fazer a vontade do Pai. Ontem a gente assistiu The Chosen, né? E aí eu estava vendo lá aquele momento de Jesus com a samaritana, né? Quando os discípulos voltam, aquela frase de Jesus, quando eles trazem comida, resume toda a história de Jesus Cristo. Você comeu o quê? Ele falou, uma comida tem que vocês não conhecem. Quer fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, a minha necessidade básica não é comer. Antes de todas as outras coisas, para mim, Jesus, tem a vontade do meu Pai. É o meu maior alimento. Então, quando ele glorifica, na sua oração no capítulo 17, a gente vai ver, Pai, me glorifica com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Eu concluí a obra que o Senhor me deste para concluir. Ele abre a sua oração sacerdotal em João 17, daqui a 3 capítulos, falando sobre a glorificação do Pai, mas pedindo a restauração da glória que ele tinha antes da fundação. Ou seja, eu vou voltar para o céu. Eu fiz o que o Senhor mandou. Eu estou fechando, né? Aí vem a cruz para selar toda a construção de Deus da eternidade para trás, né, na criação, e a eternidade no futuro, né, que é a Nova Jerusalém Celeste. Então, a glorificação de Jesus refere-se à cruz, à ressurreição e à ascensão. Então você tem, eu falo que a parte mais importante é a cruz, mas você tem essas 3 verdades, né? Porque sem ressurreição não adianta a cruz, né?
Aí você morria, não tem problema nenhum. Né? Mas vai ressuscitar? Vai lavar a humanidade dos seus pecados? Não. Só quem ressuscita. Só quem vence a morte. Porque a morte adentra na criação, por quê? Por desobediência. E os homens a uma começaram a desobedecer a Deus. Como é que eu restauro isso? Com obediência. O homem consegue? Não. Paulo diz que a lei foi dada para que o homem entendesse o que Deus quer. Resumindo, de uma forma simples, né? Só que a lei é tão perfeita como Deus é perfeito, que em vez de salvar, condenou. O homem não consegue cumprir. Então Cristo é o aio, né? É a forma que Deus estabelece para que essa humanidade retorne para a sua presença. Sem derramamento de sangue, o homem tem que obrigatoriamente morrer, não há remissão de pecados. Então Jesus, que é o perfeito, o santo, o justo, o alfa, o ômega, o Senhor, o Rei da glória, ele que é o Filho de Deus, morre no nosso lugar e o seu sangue paga a dívida que nós devemos a Deus. Entende? É essa construção que Deus estabelece de cruz, ressurreição e ascensão. A cruz nunca foi uma derrota, né? A cruz é um momento vitorioso de Deus. Deus preparou toda a história para que a cruz ocorresse. É o ponto culminante de toda a missão de Jesus. Se fosse uma parábola, começa aqui a história da humanidade, aí sobe assim, ó, cruz, e aí você vem ressurreição, ascensão, e você vê um declínio, né? Vem descendo para que retornemos para a eternidade. Você tem, no romance, como diz Aristóteles, é o ápice, né? É o ápice de toda a construção de Deus. Porque quando fala que é a cruz, está significando a morte, né? E para que se cumprisse, vamos dizer, a fúria de Deus, você teria que ter morte. Então, naquele momento, houve a substituição, né? Por isso que é um momento mais importante, porque fala assim, se você comer dessa árvore, vai gerar morte. Aí ele fala, tá bom, mas eu vou desobedecer. Então gerou morte. E aí, pelo propósito de Deus, para resgatar a humanidade, só com morte, né? Tem que ter morte. Então, escolhendo alguém que morreu pelos pecadores, né? Aí tem a etapa principal, né? Mas, é como você fala, né? É através dessa morte de quem não tem culpa, né? Que faz com que você... Culpado. Faz com que você consiga também ressuscitar, né? Para a eternidade. Isso. Lembrando que Deus estabelece o culto paliativo, né? Você vai matando animais que são inocentes no lugar do pecador. Você cria um processo, mas um processo didático que aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o escritor de Hebreus, quando Jesus morre, ele vai dizer, ó, acabou. O sangue de animais não poderia nos dar a eternidade, nem nos lavar, nem nos limpar de forma perfeita. Agora, de uma vez por todas, com a morte de Jesus Cristo, acabou. Não tem mais sacrifício. Porque há o que a gente chama de sacrifício perfeito, perene, né? Que é o sacrifício de Jesus. Então, essa sua missão, onde o amor a Deus é plenamente revelado na pessoa de Jesus. Tudo que ele fazia é para que o Pai fosse glorificado. Ele não fazia nada para a glória de si mesmo. A glória que ele vai receber de volta, que ele conversa com o Pai em João 17, é a glória que pertence ao Pai. É lindo isso. Pertence aos três, na verdade. Os três são uma coisa só. Fala que o Pai mas ele se esvazia. Exatamente. Vem do Pai. Exatamente. Vem do Pai. Esse esvaziamento dele, né? Ele recebe de volta a partir disso. Então, olha só, a ideia de que Deus é glorificado nele, né? Toda a obra de Jesus glorifica a pessoa do Pai. Revela o plano redentor, né? Dentro da história, dentro de toda a história bíblica, né? E revela o caráter de Deus em ser amor e ser justiça. Deus é absolutamente amoroso, mas ele é justo. Se ele disse que vai morrer, como o Atos falou aí, vocês vão morrer, o homem tem que morrer. Porque ele não mente. Exatamente, esse que é o ponto, né?
Porque essa ética de Deus, ela é difícil para a gente que é humano entender. Porque fala assim, ó, o Criador de tudo, né? E que faz a história acontecer como Ele quer, né? Então, na verdade, Ele podia falar assim, não, deixa isso quieto aí, não precisa morrer mais não, né? Mas, pela ética de Deus, se Ele determinou morte, é que Ele tem que ser cumprido, né? Porque tudo se criou pela palavra, né? Exato. Ou seja, se a palavra cria, é a palavra também que tem que ser obedecida, né? É. Então, se foi dito, não dá mais para trazer de volta. Não, a palavra de Deus é decreto. Pois é. Decreto. Quando ele fala, imagina Jesus orando. Jesus orando é Deus falando, né? Então tudo que ele fala, a oração de Jesus sacerdotal, quando ele ora, Pai, eu oro não somente por esse que tu me deste aqui agora, mas oro por aqueles que todos virão. os que irão. É. Ele orou por nós, ele ora por toda a cristandade, todos os seus discípulos futuros. Então essa oração de Jesus mantém a igreja de pé. Porque se ele disse que é assim, vai ser assim. É por isso que as portas do inferno jamais prevalecem contra a igreja, né? Então, olha que interessante. Como é que eu enxergo, né, esses desafios? Como é que eu enxergo esse sofrimento de Cristo e essa sua glorificação diante da minha própria vida? Como é que eu enxergo essa frase de Jesus, né? Como é que eu enxergo esse verso 32 que ele diz assim, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E vai glorificá-lo imediatamente. Ou seja, já vai acontecer. Pois é, tem uma correspondência bionífica aí da matemática, né? Vai e traz de volta, né? O que Jesus faz, sobe em adoração ao Pai e desce sobre a humanidade. Desce sobre o Cristo e se espalha como primeiro, né, como representante. Pense que a construção paulina de Romanos, que assim como Adão é o representante e sobre ele desce toda a queda da humanidade, em Cristo você tem o inverso, né? Você tem a ascensão. A humanidade sobe para o Pai. Traz de volta, né, pro Pai. É essa verdade que nos alcança, né? E logo depois disso ele diz assim, filhinhos, adoro esse filhinhos, né? Ainda por um pouco estou convosco. Está acabando, né? O noivo está aqui, estamos em festa, ninguém deixa de fazer festa com o noivo presente. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Isso aqui deu um nó na cabeça dos judeus, né? Quando ele fala, eu vou para um lugar que vocês não podem ir, eles dão um nó na cabeça. Vai morrer, né? Vai morrer. Não, isso jamais vai te acontecer. É o que eles falavam. Jamais vai te acontecer. Não vai morrer, não. Estavam convivendo com ele, não estavam entendendo nada. Nada. Ele repete, tem três. Se você olhar dentro do Evangelho de Mateus, ele repete 3 vezes a sua morte e repete que ele vai ser vilipendiado pelos doutores da lei. Que vai ser assim, ele repete. Tem 3 passagens que Mateus vai colocando como se fossem os 3 dias que ele vai ficar morto, e eles, como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo a eles, e isso passa despercebido, esse entendimento deles, né? Então, Jesus usa um termo afetuoso, paternal. É como se fosse o Pai falando agora, por ele. Vocês são os meus filhos, pequenos filhos, né? Ele revela aqui todo o cuidado e o amor que ele tem pelos seus próprios discípulos. Ele prepara-os com a sua própria essência. Jesus é aquele que vai se entregar por eles. E perceba o que ele vai dizer no fim, né? Amei-os uns aos outros. Está dizendo, o que eu vou fazer, eles não entenderam aqui agora, não.
Eles entendem depois na morte. Da mesma forma que eu vou morrer, eu quero que vocês morram uns pelos outros. Igual o lava-pés que a gente leu antes. Primeiro eu faço e vocês repetem. Não é isso que é ser discípulo? Discípulo faz aquilo que o mestre faz. Repete o ensino do seu mestre. Então Jesus está dizendo assim, eu estou indo para a cruz, eu vou morrer por vocês e eu preciso que vocês amem uns aos outros. Pois é, essa questão de amar uns aos Vou na outros. sua Né? cruz e sigam. Essa questão de amar uns aos outros. Amar uns aos outros é meio É cruz, porque né? ele. Hein? Amar uns aos outros é meio cruz. Exato. Quanto mais próximo, pior. Não, porque se ele fala isso para os discípulos, né, que é o povo que estava bem próximo, você vê que tinha umas coisinhas que estavam acontecendo entre eles, né? Sim. Com certeza, igual a Evódia e Sintique que brigavam lá, né? Sim. E aí você vê que se ele fala isso é porque estava dando uma carraspana neles, né? Aprendam a se amar, né? Eles são muito díspares, eles são muito diferentes, os discípulos. É impressionante como eles são. Um é o avesso do outro. É como se você tivesse uma régua, você tem os diametralmente opostos, né? Que pode ser lá Paulo e Pedro. E aí você vê uma régua chegando até os que são mais equilibrados, talvez João, o amoroso, mais, sabe? João talvez seja o meio aqui, aí você tem um extremamente colérico, você tem um extremamente sanguíneo, e aqui vem, sabe? Deus escolheu 12 pessoas a dedos que representam toda uma humanidade. Eu me vejo absolutamente em Pedro, né? Não porque Pedro é Bíblia, mas porque Pedro gosta de arrancar a orelha. Eu não sei em quem vocês se veem, né? Mas eu consigo olhar. Eu consigo olhar para cada um e ver características, né? Mas olha que frase fantástica. Vocês me procurarão e vocês não vão mais me achar. Para onde eu vou, vocês não podem ir, né? Ele está anunciando morte e ascensão. Vocês não podem ir para o céu. Vocês não podem receber a ira e o inferno sobre vocês, né? Tanto que quando a mãe de João e Tiago chega para eles, quando você chegar na sua glória, lembre-se dos meus filhos, dos meninos, né? Aí ele pergunta, eles podem tomar o cálice? Não, a gente pode. Então tá bom. Vê a bordoada, como é que eles morrem depois, né? A ira também se acende sobre os discípulos, né? Mas aqui, né, indica que o caminho de cruz é algo que somente Jesus pode fazer. Ninguém pode subir naquela cruz, né? Nem Dimas e Gestas, né? Estavam lá, são os dois ladrões. Dimas é chamado bom ladrão e Gestas o mau ladrão. Né? A tradição diz que esse é o nome deles, né? Mas assim, o que Jesus foi fazer naquela cruz nada tem que ver com os outros dois. Nós somos os outros dois. E tem uma representação, né? Os judeus e os gentios. Verdade. Um representa a aliança e o outro representa a humanidade. O da aliança, digamos assim, nega. Como os judeus negaram ele. E o outro aceita. Né? Se você olhar para frente, é a história que está sendo contada ali. Né? Os judeus vão entrar depois. Claro que eu estou fazendo uma alegoria, bem bonitinha, mas é uma alegoria, né? Mas eu consigo perceber como se Deus realmente estivesse contando uma história e ele pensasse em cada detalhe, encaixando a história que ele mesmo escreveu. Sabe? Como se fossem pequenas metáforas, pequenas construções, para que a gente lesse isso depois. Para que a gente conseguisse perceber o que ele está criando, né?
A trilha que Jesus fez, nenhum homem na terra pode percorrer. Então ninguém, para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas Pedro achava que podia. Achava? No papo lá, ele falou assim, o cálice que eu vou tomar, você não pode. Ele falou, não, eu posso sim. Ou seja, ele ainda insistia. É Tiago e João. Tiago e João. É Tiago e João falando isso. É porque, na realidade, o que eles estão querendo ver, eles estão olhando para um Messias político. Né? Quando você assumir seu trono, mas não é o trono na glória, é o trono aqui. Eu quero ser administrador público, me põe aí como um governante, e o outro bota aí para trabalhar com você. Ali é nepotismo, né? É isso, a discussão é essa. Não é de glória, não é de morte, não é. Eles não estão pensando que Jesus vai morrer na cruz. Eles estão pensando que Jesus vai assumir o governo de Jerusalém. Entende? A discussão é outra. Então, essa presença de Jesus ali naquele momento, né, você tem. Aqui é justamente a transição, né? É o momento de incerteza. Né? Eles precisavam compreender que não podiam acompanhá-lo. Hoje para nós é claro. Mas para eles... Agora, o que é que da vida de Jesus não está claro para você? Tem muita... Da mesma forma que tem áreas obscuras para os discípulos, tem áreas que estão muito obscuras para você. Que você não entende. Que precisa aprender. Né? Amar o próximo, né? Domínio próprio. Tem áreas que são ocultas para nós, até hoje. Né? Cada um tem o seu quarto escuro, que não enxerga muito bem. Né? Amar o próximo, que na verdade, amar o próximo como a si mesmo, é do Velho Testamento, é a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu aprendi isso quando eu devia ter 5, 6 anos. Tá certo? A falar sobre isso. Eu aprendi a falar sobre isso. Mas eu descobri que amar ao próximo como eu vos amei é diferente. Ele muda, ele dá uma virada. É o DNA do cristão. Tanto que João vai dizer, lá no 1 João, ele diz, amados, assim como, visto que Deus nos amou, assim nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. E diz que quem não ama não conhece, porque o amor procede de Deus, e quem é nascido de Deus conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o DNA do cristão, você vai ver assim, é totalmente visível no dia a dia. Totalmente. Se ele tem o DNA de Deus, que é o amor, ou se ele demonstra não ter amor, também não era. Ou se o quarto está escuro ainda. Ou se o quarto do amor está escuro. Da revelação de então, Deus. É importante a gente pensar nisso, porque todo dia a gente tem oportunidade para demonstrar o amor de Deus. Amém. Pegando esse gancho aí, é exatamente isso que eu estou perguntando, né? Porque nós não somos perfeitos. E se não somos perfeitos, nós temos áreas que precisam ser tratadas. Precisamos crescer, precisamos desenvolver áreas emocionais, áreas, nossa ação, nossa forma de viver, nossa forma de tratar o outro. Da mesma forma que para os discípulos estava oculto, né, essa compreensão de Jesus, existem áreas da nossa vida como crentes que a gente também tem dificuldade de ver. E que a gente precisa pedir a Deus que seja iluminado, né? Davi tinha tanta consciência disso que no Salmo 25 ele vai dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, mas perdoa aqueles que me são ocultos. Ou seja, tem alguma coisa que eu faço que eu não consigo perceber.
e que estou pecando sem saber. Então esses também, o Senhor me perdoe. Davi está falando, olha o tempo para trás. Né? Se fosse uma questão contemporânea, dizer, não, aí é Freud, subconsciente. Inconsciente. Pecou inconscientemente. Né? E daí? É muito antes de Freud, mas põe longe de Freud O isso. sacerdote no Velho Testamento tinha isso, né? É. Tinha isso. Fala assim, você vai fazer isso pelo pecado do povo Ah, ou pelos sim. pecados ocultos, né? As Que ninguém ofertas, sabe né? as ofertas. Então você tem esse processo que a gente precisa tratar. Né? Eu estou tocando num ponto que assim como eles não viam, nós também não vemos alguma coisa hoje. Há algo em nós que está oculto também. Eu preciso aprender a me analisar, a me conhecer, a me colocar diante de Deus. Quando Paulo fala para participar da ceia, lá em 1 Coríntios 11, ele fala assim, cada um examine a si mesmo e coma do pão e beba do vinho, do cálice, né? Aquela palavra examine-se, no grego, é acurado exame, profundo, como Deus esquadrinha. Aprenda a fazer isso para participar do pão e do vinho. Então você não faz isso naquela oração de 30 segundos para participar. Você faz isso diuturnamente, buscando em você essas dificuldades para que você aprenda, para que você cresça, para que você vá se limpando, que a gente chama daquele que é o processo de santificação. Né? Essa ideia de Jesus, onde é que ele vai resumir isso? Naquilo que o Senhor falou, que é o último ponto nosso, o novo mandamento do amor. Nesse novo mandamento, e que ele inverteu, que você percebeu muito bem, né? Ele não diz como a si mesmo, né? Vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vou morrer por vocês, assim como eu estou indo para a cruz, assim como eu vou glorificar o Pai, glorifiquem a mim. Porque nós glorificamos a Jesus quando nós vivemos segundo o seu ensino. Quando nós amamos segundo o amor dele. Quando nós vivemos segundo o seu ensino. Eu glorifico o meu Senhor. Né? Quando é ensinado para nós que nós não servimos a ninguém, eu tenho que servir o outro como se fosse Jesus Cristo, Paulo ensinando aos Colossenses, né? Sirvam o seu Senhor na carne como a Cristo. Né? Mulher, sirva seu marido como se ele fosse Jesus. Né? Maridos, ame suas esposas como se fosse a igreja. Então, toda a construção de Jesus é para que Jesus seja glorificado como ele glorificou o Pai. Nós somos imitadores. Né? E aqui você tem algo lindo. O amor ao próximo já estava na lei. É Levítico 19 e 18. Tá? Mas Jesus renova essa compreensão, estabelecendo o amor sacrificial dele como exemplo e modelo para que eu ame. Então, quando ele olha para aqueles que são seus algozes e diz, Pai, perdoa-os, ele já tinha perdoado. Porque ele veio para isso, perdoar a humanidade. Construir esse coração, né? Meu sermão hoje vai falar um pouco sobre isso, dessa questão, vós sois a luz do mundo. Construir essa pessoa que Jesus quer que sejamos, não é um processo simples. Né? Porque primeiro temos os nossos embates, a gente entende que a gente é salvo. A gente entende que a salvação é por crer nele. Mas há um ato de resposta a essa salvação. Qual é essa resposta? A minha adoração ao meu Senhor. A minha vida que reflete Ele. Nós somos reflexos de Jesus. Nós somos cartas abertas do ensino de Cristo para o mundo. Então essa verdade que se revela a partir de Jesus, se revela a partir de mim e de você. A partir dos discípulos. E esse amor sacrificial de como eu vos amei, é o modelo que ele está dando para os discípulos fazerem depois. Então todos vão morrer sacrificialmente, com exceção de João.
vão ter o mesmo destino e o mesmo caminho de Jesus. Né? Há várias teorias de João não ter morrido, eu não vou entrar nisso aqui agora, que eu não tenho mais tempo. Mas observe que é aquele que é chamado de discípulo do amor que não morre. Não, que não foi. Que não morre, não, que não é martirizado. Não foi mártir. Morre de velhice. É. Por que é justo do amor, né? Porque é o exemplo mais profundo de Cristo e de Deus. É exatamente o que Deus é. E o mais amoroso, Deus diz assim, não vou permitir que esse seja sacrificado. Porque Jesus já foi sacrificado por ele. Agora, todos os outros são. É uma teoria simples e boba. Tá? Mas é justo o mais amoroso deles que não conhece a morte. E por que Jesus disse simplesmente que eu não quero? No final do livro aqui, vocês leem isso. Mas a tradição diz que ele foi judiado, né? Foi. Ele foi. Não, ele pagou muito em vida, ele sofreu Foi muito. judiado. Mas ele precisava. Sem isso, ele não escreveria as cartas e o As Apocalipse. cartas também. Tá? Deus tinha um propósito para ele. Mas eu estou tentando mostrar pela questão do amor. Tá? Vamos lá, vamos encerrar. O amor de Jesus, portanto, é incondicional, altruísta, perdoador e sacrificial. Então, para eu aprender a amar, essas 4 características precisam estar entranhadas em mim. Entranhadas. Porque amar como o mundo ama, Jesus disse que é fácil. Amar quem te faz bem, amar a sua família, amar os que você gosta. Então todo mundo ama. Eu quero vos ensinar a amar os inimigos como Deus amou a humanidade inimiga dele. Tem uma coisa aí, tem uma dica para nós. Uma dica para nós muito interessante. Nós precisamos fazer para nós mesmos a seguinte pergunta. Tem alguém que você não gosta muito, que você acha chato, que você... Põe na lista. Será que tem? Hein? Tem alguém? Se tem alguém desse jeito, em que e a gente sabe quem é, né? Tem esse ensinamento do amor, ele diz, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: às vezes a pessoa nem te persegue, mas Jesus diz, orai, mesmo que perseguisse, orai pelos que vos perseguem. Então é começar orando por você e por essa pessoa. E o dia que encontrá-la, tratá-la graciosamente em nome de Jesus. Amém. Então essa dica nós vamos descobrir quanto exercício nós precisamos fazer, exercício espiritual, para tirar, vamos dizer assim, esse sentimento da nossa. Não significa que nós vamos passar a conviver com a pessoa. Ou se tivermos de conviver, que nós vamos apreciar o que ela faz. Mas, por amor a Cristo, nós vamos tratá-la não como ela trata a gente, mas tratá-la... Amontoando brasa sobre a cabeça dela. Tratá-la com amor. Pois é, Perfeito, é exatamente isso. E é dessa forma, vamos encerrar, que Jesus disse, com isso, tratando desse jeito que você está falando, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E esse uns aos outros aqui não é só os 12 discípulos, né? É amar uns aos outros no sentido de como Deus amou a própria humanidade, né? Então essa é uma marca... Mas aí quais são os pontos que você falou ali de Jesus? Você falou 4 pontos. Do amor incondicional, altruísta, perdoador e sacrificial. Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus fez isso pelos outros, não por si mesmo. Ele não precisa ser salvo, ele não precisava de cruz. Jesus perdoou sem precisar ser perdoado. E Jesus sacrificou-se sem precisar de sacrifício.
Então, esse processo dessa mente que olha para o outro de forma amorosa é exatamente o que Jesus está esperando dos seus discípulos. Esse amor mútuo pela imagem e semelhança, vamos falar de outra forma, tirar a palavra discípulo, porque vamos botar a humanidade toda. Esse olhar para a imagem e semelhança de Deus, que é a humanidade, é a característica distintiva dos seguidores de Jesus. É isso que ele está dizendo. O mundo vai conhecer quando vocês agirem assim. O mundo vai me ver em vocês. Dessa forma, né? Quando vocês aprenderem a prática do amor de Deus no mundo. Mas aí tem um ponto interessante, sabe, que me chama a atenção muito, é o seguinte. Porque a gente tem aquela mania de falar assim, faz o apelo, fulano aceitou Jesus, levantou a mão. Aí coloca na estatística, né? Tantos levantaram a mão. Mas eu entendo assim, que se você, que Jesus fala assim, se vocês me amarem, vocês cumprem os meus ensinamentos. Eu vou chamar vocês amigo, né, porque vocês também vão fazer o que eu faço. Então o cara que levanta a mão lá no culto e vai embora e não teve muita atenção, se esse cara levar uma vida em que lá em Romanos fala de continuar do mesmo jeito, cauterizada a consciência, fazendo o que quer, aquele momento de levantar a mão, para mim, não levou ele para a vida eterna. Não. Porque a Bíblia tem pontos que fala assim, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você fala, é fácil demais. Eu invoco o nome do Senhor, você é salvo. Mas se você for ver o dia a dia, não é assim, né? Porque, por exemplo, Jesus aí enfocou o amor. E ele também estava, por amor, sacrificando tudo pela humanidade. Mas se você entender, por exemplo, que se você tem aquela árvore ali, que tem o fruto do Espírito, aí você fala assim, vai lá e puxa a frutinha, engole ela toda, e você fala assim, eu engoli 9 elementos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Então você engoliu 9 elementos. Lá também tem o amor, mas o amor está correlato com muitas outras coisas, né? Sim. Então eu entendo que, por exemplo, quando fala de pecado oculto, você vê a importância que é, porque o sacerdote lá no passado já tinha que trabalhar com o pecado oculto da humanidade. Ele também fazia sacrifício para aquilo. Ai, gente, eu estou ficando velho. O Jó, quando o Jó, por exemplo, falava assim, eu estou fazendo esse sacrifício aqui, porque vai que um dos meus filhos esqueceu um detalhe, um pecado oculto não lembrou, então deixa eu fazer sacrifício aqui pelas sobras que eu acho que pode existir. Então você vê, tanto o sacerdote fazia pelo pecado oculto, quanto o Jó, que era o homem justo, fazia também. E você vê que a importância disso que você falou, de você fazer essa introspecção, né, que está lá no momento que fala assim, examine esse homem a si mesmo. Então, no momento da introspecção, é o momento em que você zera tudo, né, para vir de novo, né, zera tudo. Porque na escola dominical discute muito essa questão, né, fala assim, o fulano é convertido. Aí ele foi ali e cometeu um adultério. Ele sai lá do adultério, atravessa a rua, o carro pega, o cara vai embora. Esse cara vai para o céu ou esse cara não vai para o céu? Você sabe qual é a pergunta? Quem é o juiz? Pois é. Segundo Mateus 7, eu não julgo. E se eu julgá-lo, eu já estou julgado. Então, assim, eu entrego para o juiz. Com a medida com a qual eu julgar, eu serei julgado. Pior ainda. Então eu entrego para o justo juiz. O justo juiz não sou eu, o juiz é aquele rapaz ali. Às vezes o rapaz, antes de sair, terminou o serviço logo. Ele falou, só me perdoa que o carro pegou, ele está bem. Agora tem uma coisa, aquele que permanecer em mim até o fim, Esse será salvo. E ele fala que árvore que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem, vós pedirão tudo o que quiserem e será concedido.
E ele, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Jesus, palavra de Jesus, eu não estou julgando, não. Então, assim, esse estágio aí, esse escrutínio, eu não consigo julgar. Da mesma forma que você tem uma pessoa que viveu uma vida absolutamente justa, como aquele filho que ficou em casa, do irmão do pródigo, e ambos estão perdidos. É verdade. Então eu não sei. Aí você olha por aquele ato externo, né, e diz assim: aquele homem fez tudo certo e naquele momento ele pecou e morreu, né? Aristóteles, na Ética Nicômaca, é fantástico. Ele diz assim: você não julga uma pessoa por um único ato. Você só pode julgar uma pessoa por toda a sua vida, né? Então, ele mostra que você tem, e eu acho que Deus julga dessa forma, tá? Eu acho que Deus julga o contexto da vida toda. Deus não porque se julgar um único momento, ninguém vai ser salvo. Pois é. Tá? Você me lembrou Ninguém vai ser do salvo. profeta Samuel, né? O profeta Samuel, o Eli estava aprontando, né? O outro profeta, né? Mas o profeta Samuel, quando ele foi entregar, ele falou assim: está aqui feito o resumo da minha vida. Analisem vocês se alguma coisa aqui aconteceu que eu falhei, me mostre aqui. Porque de mim eu não vejo nada. Pronto, está oculto para ele. Ele pode ter falhado, porque ele é pecador. Sim. Entende? Só quem não falhou foi Cristo. Tá? Vamos encerrar e a gente continua vapeando. O que eu preciso entender? Eu preciso entender que me desafia ver a glorificação de Jesus e a sua entrega no meu lugar. Me desafia a amar como ele amou. Me desafia também entender essa sua ausência física. Eu estou indo para um lugar que vocês não podem. Jesus está na glória, está com Deus. Os que vão morrendo vão chegando. A gente não está lá agora. Eu não estou vendo Jesus Cristo. Mas a minha fé é desafiada a crer que Ele está em mim comigo. Todo o tempo. Que Ele me ama dessa forma. E por fim, esse amor não é apenas um sentimento. Eu não posso amar somente quando eu sentir amor. Tá? É por isso que eu gosto tanto do grego, que tem palavras diferentes para o amor. Você tem eros, ágape e filia. O filia é para todos. Esse filia que você tem que aprender. E mais profundamente o ágape, que é o amor sacrificial. Então, o eros, você vai aparecer várias vezes. Esse amor eros vai aparecer um monte de vezes. Mas não é esse que Deus está falando. Entende? É o ágape e o filia, que é o fraternal. Você precisa aprender e construir. Esses dois têm que estar presentes em sua vida todo o tempo. Essa construção do caráter de Cristo em nós. Tá bom? Amém. É uma palavra fantástica, esse ensino do Senhor Jesus. Vamos orar para a gente encerrar? Pai do céu, nós queremos, em nome de Jesus, pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos encha, Senhor, do Teu Santo Espírito, nos faça ver a Tua graça e a Tua glória de cruz. E que nós aprendamos, Senhor, a viver esse novo mandamento, de amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, assim como o Senhor morreu sua morte de cruz. Muito obrigado, Senhor. Nos faz com que o mundo conheça que nós somos os seus discípulos, pelo amor que temos uns pelos outros. Nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.